Olá, amigos e amigas que nos acompanham todos os dias, né, pela TV CEMUG, no nosso canal no YouTube. Justificar aqui que na quarta-feira não teve o programa Comunidade e Ação, onde a gente iria abordar o tema que é a reforma administrativa, né? Então a gente vai estar aqui justificando, né, em respeito aí à sua audiência, o porquê que não teve o programa na quarta-feira. Mas antes disso, eu queria começar lendo uma nota de repúdio diante dos acontecimentos ocorridos na visita do presidente da República em Guaratinguetá. A TV CEMUG e o Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratinguetá repudiam a atitude do presidente Bolsonaro diante da jornalista Laurene Santos, da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo Vale do Paraíba, que nesta segunda-feira, dia 21/6, no exercício de sua função, questionou o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que durante sua passagem por Guaratinguetá infringia uma lei estadual e um decreto municipal sobre o não uso da máscara. O presidente, por sua vez, faz ataques verbais ao jornalista como resposta. Guaratinguetá é uma das cidades do Vale do Paraíba que mais possui vítimas da Covid-19. O uso da máscara é o principal meio de proteção contra o vírus. Por isso, desprezamos a falta de educação, ignorância e desrespeito com os cidadãos da cidade e com Laurene, que ali estava na função de jornalista e foi maltratada pelo presidente. Repudiamos veementemente a resposta mal educada e desrespeitosa do presidente da República, mostrando assim o seu despreparo para exercer o cargo que infelizmente está ocupando hoje em nosso país. Lamentamos também o silêncio do prefeito Marcos Oliva, que ao lado do Bolsonaro não tomou nenhuma atitude, simplesmente ficou assistindo os absurdos da fala irresponsável do presidente da República. A TV CEMUG e o Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratinguetá se posicionarão sempre em defesa da vida, da ciência e também da luta pelos direitos das mulheres. Bom, então é isso. A gente leu essa carta de repúdio que a gente escreveu, né? Eu escrevi a carta de repúdio com a aprovação, obviamente, da minha diretoria, repudiando aí essa fala do presidente. Então fica aí o recadinho do sindicato e da TV, né? Para essa atitude, essa falta de educação do representante do Brasil, né? Do presidente da República, que lamentavelmente ocorreu aqui na nossa cidade. E falando do programa de quarta-feira, conforme eu abri esse vídeo falando, não foi possível a gente apresentar o programa na quarta-feira por conta de que nós tivemos um problema técnico sério, né, nos equipamentos de transmissão aqui da TV CEMUG, e aí infelizmente nós não conseguimos transmitir o programa da quarta-feira, que nós iríamos abordar o tema da reforma administrativa que tramita no Congresso Nacional com o nome de PEC 32, que na verdade é mais uma mentira que o governo federal quer pregar na população e também no servidor público, né? Tirando todos os seus direitos, enfim, acabando com todos os direitos, não só do servidor público, mas também de toda a classe trabalhadora. Então nós iríamos abordar esse tema na quarta-feira. Por conta da pane que deu nos nossos equipamentos, não foi possível realizar o programa, e aí a gente vem aqui justificar, né, em respeito à sua audiência, a TV CEMUG, e justificar para os nossos telespectadores o motivo pelo qual o programa não foi para o ar, né? Então fica aqui as nossas desculpas, né, pelo acontecido, mas hoje, a partir das 19 horas, tem a live cultural, né? A quinta live cultural do movimento Guaratinguetá Sem Fome. Não percam e continue comentando, curtindo e compartilhando as nossas redes sociais e principalmente se inscrevendo no nosso canal. E agora vocês vão ficar aí, poder acompanhar, né, a entrevista que nós fizemos com o Laires Ribeiro, que é o presidente da FESP-MESP, que é a Federação de Servidores Públicos Municipais do Estado de São Paulo, e também presidente da CSPM, que é a Confederação de Servidores Públicos Municipais, que a nível de Brasil, né? O Aires também é servidor público na cidade americana por mais de 40 anos e também é diretor
dos sindicatos municipais de Americana. Então, vocês vão ficar aí com a entrevista do Aires, que vai falar sobre a reforma administrativa. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui trazendo as informações sobre a reforma administrativa. Eu acho que é fundamental que a população brasileira tenha conhecimento desta reforma nesse momento. Como você disse, a população brasileira está preocupada com uma doença muito séria que está matando muitos irmãos brasileiros, uma crise econômica que está deixando muita gente passar fome, desempregada, e o governo tenta passar como uma boiada reformas que vão afetar diretamente a sociedade. E o governo traz um discurso que, para a população em geral, cai como uma luva, cai como mel, que é, olha, vamos acabar com os altos salários, os super salários. E nós estamos com excesso de servidores públicos, então nós precisamos enxugar a máquina do país. Se a gente verificar diretamente o que traz a PEC e verificar os dados, principalmente os dados que a própria OCDE traz, a gente verifica, primeiro, que o Brasil tem número inferior à média mundial de servidores públicos. A média mundial é 21% da classe trabalhadora, e o Brasil tem apenas 12%. Se compararmos com o número de habitantes, aí fica mais, a diferença fica ainda muito maior. Para você ter uma noção, o Brasil tem hoje 5% de servidor público dentro da população brasileira. Os Estados Unidos, que todo mundo fala que é referência, né, tem 15%. E a Noruega, Dinamarca, 29%, 30%. Então, o Brasil não tem excesso de servidores. Pelo contrário, está muito claro isso. Até o próprio ex-ministro da Saúde diz: eu não tenho funcionários na saúde para poder atender toda essa demanda. O próprio reconheceu. Então, não existe excesso, mas existe falta de funcionários para poder atender toda a demanda que a população precisa. Questão de super salários. Olha, eu falo pelo servidor público municipal, 6 milhões de servidor público municipal, do qual a média salarial é R$ 2.700. E isso porque houve, num certo período, o aumento significativo do salário mínimo. Aquela política da inflação mais o PIB. Isso elevou bastante os salários dos servidores. E também porque foi estabelecido o piso salarial na educação, que corretamente valorizou os profissionais da educação. Então, esse discurso de que há excesso de funcionários e há também super salários, ele não é verdadeiro. E o governo acaba de provar, e também na própria portaria 4975, que ele acabou de editar, ele, além de não ter colocado na reforma administrativa os militares, o legislativo e também o judiciário, ele liberou para que, principalmente, os que ganham altos salários pudessem receber aí 2 salários, como aconteceu aí com os vários militares que estão no governo. Então, ele cobra de nós, servidores da base, um sacrifício e privilegia o grupo mais próximo dele. A Constituição brasileira, Oswaldo, ela foi constituída através de uma constituinte com a presença de toda a sociedade brasileira, e ali eles tiveram o cuidado de colocar algumas travas importantes, para a gente combater um dos maiores males da administração pública, que é a corrupção. E ali foi colocado também algumas travas para que a administração pública ela não estivesse a serviço de grupos ou de políticos, mas sim a serviço da população.
Quando ela coloca ali que para entrar no serviço público há necessidade de se fazer um concurso público, ela abre a possibilidade de todos os brasileiros participarem no mesmo nível, na mesma situação, e concorrerem entre si, e seleciona os melhores. E depois disso, tem 3 anos de estágio para provar que está apto a fazer aquela função no serviço público. Também foi colocado ali uma trava que dá ao servidor público a estabilidade. Mas a estabilidade, muita gente fala, mas isso é privilégio. A estabilidade, ela tem um significado. Ela permite ao servidor ser servidor do Estado. Servidor que está ali para respeitar a lei e fazer aquilo que é legal e aquilo que a população determina e precisa. E não fazer aquilo que o mandatário do momento, o prefeito, o governador, o presidente, queira fazer. Então, ele tendo essa estabilidade, ele pode dizer não, ele pode denunciar, ele pode não aceitar a corrupção. Agora, quando você quebra a estabilidade, quando você abre as portas para terceirização, quando você abre as portas para a contratação de temporários, como está previsto nesta emenda constitucional, nessa proposta, você vai escancarar os cofres públicos para a corrupção. Isso é gravíssimo. Quando você também, no artigo 37A, que querem implementar, passa todos os serviços públicos para a iniciativa privada, para as empresas privadas que tenham interesse em administrá-lo, um exemplo. Eu tenho uma empresa da área de saúde, como já acontece muito hoje, uma ONG. Então, eu assumo um hospital. E ali, desse hospital, eu passo a receber da administração pública para oferecer um serviço. Obviamente que eu, como empresa privada, eu quero, além de pagar todos os profissionais, eu quero obter um lucro. Ok? Então, já é um custo a maior que o cofre público vai ter que disponibilizar para atender essa necessidade da empresa. E muitas vezes, para oferir lucros maiores, o serviço é deixado a desejar. Deixa-se a desejar. E muitas vezes também, a gente está vendo aí muitos casos de corrupção quando as ONGs estão sendo denunciadas por superfaturamento ou por desvio de recurso público, devolvendo parcela para os da classe política que os contrataram. Toda terceirização, eu falo com clareza e com conhecimento de quase 40 anos de serviço público. Toda terceirização, ela traz em si um pouco de corrupção. Não é somente corrupção no sentido de recursos financeiros desviados, mas também é colocar na folha de pagamento dessas empresas indicados por políticos, por vereadores, por deputados, por pessoas ligadas ao partido que está no comando. Isso é muito normal, um aspecto difícil de você denunciar e apurar, mas isso acontece muito com a contratação de terceirizados. Também, nesse artigo 37A, ele passando esses serviços para a iniciativa privada, não só o serviço, mas também pode passar aos próprios públicos e todos os equipamentos para que a iniciativa privada, a empresa, possa utilizá-los, sem contrapartida financeira para o município. Além disso, eles podem colocar aquele famoso QI, quem indica para trabalhar nesses setores. Ok? E há uma brecha ali que futuramente, e a gente tem muita clareza disso, que esses serviços poderão ser cobrados da população. Então, se hoje a população tem vacina de graça, se hoje ela tem ali um médico atendendo no posto médico de graça,
se ela tem um serviço de emergência no hospital de graça por causa do SUS, se ela tem um serviço odontológico de graça, psicológico, se ela tem uma creche de graça, se ela tem uma escola pública de graça, amanhã ela vai precisar pagar. Ela pode vir a pagar. Pode acontecer de a empresa começar a cobrar por esse serviço. Então, a população precisa entender que esta mudança que está sendo proposta, ela é muito séria. Ela pode afetar profundamente hoje o Estado brasileiro. Ela pode afetar muito a vida da nossa população. E aí a gente ouve do ministro que vai dar um voucher para que a população possa subsidiar e pagar esse serviço. Nós sabemos como funciona isso. Está aí o voucher para sustentar a população de R$150 e não dá quase para comprar um botijão de gás. Como é que você vai poder, aí numa emergência, uma necessidade de um médico, de uma assistência médica, de uma operação, de alguma coisa, você vai se pagar com um voucher aí de R$200, R$300? Esse é um absurdo que querem fazer com a população brasileira. Então, é importante que a população tenha clareza sobre tudo isso que está ocorrendo. Uma outra questão, acaba e desqualifica com o concurso público. Porque ali, no artigo 3º, ele diz o seguinte, que o gestor poderá chamar ali os estagiários. Um exemplo, o que acontece hoje? Hoje, você faz o concurso, você é chamado, faz o estágio, chama o primeiro, chama o segundo, depende da necessidade do município, faz ali o estágio, 3 anos, é efetivado ou não. Com esta mudança, por exemplo, eu tenho um amigo que eu quero que entre na administração que ficou em 10º lugar, e não em primeiro. Como é que eu faço para colocar ele no serviço público? Eu chamo os 10. Eles ficam no estágio durante 1 ano, e aí eu vou dispensando o primeiro, o segundo, o terceiro, até ficar com aquele que me interessa dentro do serviço público. Então, isso desqualifica a ideia do serviço, do concurso público. Totalmente. Então, as pessoas pagam, as pessoas estudam para fazer o concurso público, para entrar no setor público. E aí acaba acontecendo isso. Não é amigo do prefeito, não é amigo político, provavelmente não vai conseguir se manter. A gente fala que a administração pública ela vai se tornar um grande partidão. Por quê? Porque vai se contratar gente ligada ao prefeito de plantão, ao governador de plantão, vai colocar ali temporários, vai colocar ali aqueles que passaram em concurso, não sabemos que local, e a cada 4 anos, trocando o prefeito, o que vai acontecer? Muda tudo, dispensa esse grupão e traz outro grupão. Isso é muito prejudicial para toda a sociedade e para os serviços públicos. Então, a população brasileira ela precisa ter muita clareza, não acreditar naquilo que o governo vem falando. Procura mais informações, procura ler a proposta de emenda constitucional 32, para entender que o que está em risco ali são os serviços públicos. Está em risco é a perda do serviço público. Esse é um modelo de Estado que o ministro Guedes implementou no Chile, e agora o Chile está fazendo uma nova constituinte, porque isso que foi implementado não atendeu a população do Chile. E ele quer implementar aqui no Brasil. Também, toda esta manobra, ela já vem há algum tempo. É uma série de ações que o governo tem há algum tempo. É uma série de ações que o governo fez para que haja sobra de recursos para pagamento da dívida pública. O governo fez a PEC 95, a emenda constitucional, lá em 2018, ele fez, em 2019, a PEC do teto, chamado PEC do teto gasto. Ele congelou os gastos. E aí ele dizia, vai sobrar dinheiro para investimento, vai sobrar dinheiro para poder ampliar o investimento na saúde e educação. Não passou um ano, houve
redução de investimento na saúde, houve redução de investimento na educação e, de forma geral, investimento em todas as áreas desse país. O que está acontecendo é sobrando recurso para pagar dívida pública. Depois veio a emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, com o discurso, vai sobrar dinheiro, nós precisamos reformar a Previdência, porque o Brasil vai quebrar se não fizer reforma. Nós precisamos fazer a reforma para poder ter recursos para investimento. Está aí, Brasil quebrado, não investiu, recurso foi destinado ao pagamento da dívida pública. Depois veio a Lei Complementar 173, que atinge diretamente o servidor público. Nós, Oswaldo, nós estamos há quase 30 meses sem revisão dos nossos salários. Há quase 30 meses que os servidores não têm revisão no seu salário, que a inflação está corroendo os salários dos servidores. E todos os demais benefícios foram estancados. Congelou tudo, até concurso público e contratação, a não ser em substituição. E depois veio a emenda constitucional 109, com a proposta da emenda constitucional 186, que ela veio para aprovar o auxílio emergencial. E aí eles embutiram um artigo que diz que se o gasto primário dos municípios, das prefeituras, chegar a 95% da receita primária, congela tudo de novo. Então, o servidor público já está há 30 meses sem reajuste, poderá, dependendo do resultado e da análise destes percentuais, continuar sem aumento de salários ou reposição inflacionária. Qual é a ideia? Primeiro, congela gasto. Segundo, congela contratação de servidores. Terceiro, congela salários. O que acontece? O servidor público ou está morrendo, ou está aposentando, ou está pedindo demissão. Enxuga a máquina administrativa para que possa contratar temporários, terceirizados, emergenciais, para substituir essa mão de obra. Então, tudo isso que está acontecendo, Oswaldo e aqueles que nos ouvem, tem uma única finalidade: atender o sistema financeiro. Sobrar recursos para pagamento da dívida com o sistema financeiro, em prejuízo de toda a nossa sociedade. Então, você, cidadão, você, cidadã brasileira, fique atento. Se aprovada esta proposta, você poderá não ter vacina gratuita, saúde gratuita, segurança gratuita, estudo gratuito, nada mais gratuito ofertado pelo governo. É muito sério. E a gente precisa, nós cobrar dos deputados que não votam. Mas nós precisamos melhorar o serviço público. Concordamos com isso. Nós temos clareza que o serviço público precisa melhorar. Mas melhorar no sentido de atender mais e melhor a nossa população. Estar presente, mais próximo à nossa população. Precisa fazer com que as alterações elas sejam amplamente discutidas com a sociedade brasileira. A sociedade tem que apontar os defeitos, os erros, e a gente tem que construir junto com a sociedade um projeto que de fato atenda essas necessidades, e não que destrua, e não que passe os cofres públicos para a iniciativa privada. É isso que está por vir. Então, pedimos aí à população que fique atenta e não acredite em fake news. Vamos fazer um bom debate. Nós, servidores públicos, queremos sim. Nós queremos sim um serviço público de qualidade, servidor valorizado, serviço valorizado, porque nós somos a linha de frente. Nós é que atendemos a população, e a população que faz as reclamações para a gente.
Então, ali nós representamos o governo, que está de plantão, o prefeito. E a população nos cobra, às vezes nos ofende com razão, nos ofende porque está indignada com o serviço que não está podendo ter. E a gente quer, sim, nós somos os maiores interessados em fazer uma reforma administrativa de fato, para melhorar o serviço público desse país. Provavelmente estão ali ao lado do presidente que deu ali, são os ministros, os militares, estão ali no legislativos, está ali dentro do judiciário que ficaram de fora da reforma administrativa somente para um grupo. É uma reforma somente para um grupo. Para a elite, não. A elite ficou de fora. A elite ficou fora da reforma e agora, né, estão tentando colocar, alguns deputados estão tentando colocá-los nesta reforma, dentro dessa proposta. Mas eles ficaram de fora. Nós estamos indo totalmente na contramão. O Brasil está indo totalmente na contramão. Acho que a gente fez aí, eu acho que principalmente a área ligada aos promotores públicos fizeram uma grande campanha para que fosse aprovado uma legislação que acabasse, né, com a corrupção. E parece que isso está se perdendo, né? Isso está se perdendo. Tudo que está ocorrendo hoje vem no sentido contrário daquilo que a gente brigou lá atrás e daquilo que a gente, enquanto republicanos, a gente condena, né? Infelizmente, isso, eu diria, eles estão se protegendo, né? É só verificar no Congresso o número de deputados, senadores que estão respondendo a várias denúncias, né? No país mais sério, eles já tinham seus mandatos cassados, né? Exato. Eu, recentemente, eu vi aí um bannerzinho que eu achei muito interessante, que me enviaram. Tem ali a pizza e 53% da pizza está a área financeira tomando conta. E o outro 47% dividido em dois, tem o grupo da direita e o grupo da esquerda brigando pelo resto. Muito significativo. Você tem uma pizza, onde a esquerda e a direita disputam 47%, ali metade de cada um, e o restante, 53%, está sob controle do sistema financeiro. Meu Deus. Essa é a nossa realidade. Então, acredito que o governo que assumiu nos Estados Unidos, ele poderia ser usado como um grande exemplo, já que o Brasil sempre quer seguir o que os Estados Unidos faz. O que o Biden fez? Esse problema, essa dívida toda com a saúde, ele foi cobrar de quem? Da classe rica, que tem das grandes fortunas. Ele foi buscar ali os recursos necessários. E aqui, ao contrário, eles querem buscar da classe mais pobre, da classe que mais precisa, eles estão tirando. Oswaldo, eu fiz um levantamento, né, de como estão as situações dos municípios depois do congelamento. Vou dar um exemplo aqui do município de Americana, lá, e corrigindo, o sindicato hoje eu sou tesoureiro, né? Eu fiz uma análise desse primeiro quadrimestre da nova gestão, com relação à receita, à administração, e isso ocorre em todos os municípios. A administração teve um superávit de 30 milhões em 4 meses de receita, recebeu 30 milhões a mais do que o ano passado. E também, um fato curioso, a folha de pagamento ela foi reduzida em 2 milhões, 500 mil por mês. Mas por quê que reduziu? Qual era o motivo? Se não houve nenhuma ação diferente. Aqueles que morreram, aqueles que se aposentaram, aqueles que saíram. Essa é a nossa realidade hoje.
muitos e muitos companheiros servidores públicos estão morrendo. E isso está fazendo com que o custo da folha de pagamento que está congelada diminua. Está só no meu município, isso representou em 4 meses 2 milhões de economia. Então, não dá para se falar que há problema financeiro, principalmente nos municípios. Os municípios têm recursos. Outro aspecto que a gente passa para a sociedade é que, naturalmente, a prefeitura ela é o maior empregador do município. Como que você faz para movimentar a economia do município? Injetando dinheiro, injetando recursos. Qual o melhor caminho, a não ser um dos caminhos, investir no salário do servidor? Você está valorizando o seu profissional e você está movimentando a economia local. Eu fiz o mesmo estudo com relação ao município a qual faço parte da diretoria. Primeiro, aumentou significativamente o gasto, o repasse para o consignado. Os servidores estão buscando os consignados, empréstimos, para poder sobreviver. Então, parte do recurso do salário deles já está indo diretamente para o sistema financeiro. E fiz também que nós temos um sistema de convênios com toda a rede de comércio, empresas do município, fiz um levantamento. Alguns anos atrás, o servidor público ele gastava, no nosso caso, aproximadamente R$700 mil no comércio local. Hoje está 150 mil. São algumas análises muito ali direta que a gente verifica. Por que está fechando o comércio? Por que os bancos estão enriquecendo? Ali são 2 pontos. Além disso, Oswaldo, também, não só a questão do investimento no servidor, no profissional, também o sucateamento dos equipamentos e dos próprios públicos. Há muito disso. Esse sucateamento é uma estratégia para que a população comece a reclamar. E começando a reclamar, eles possam justificar a contratação de terceirizados. Essa é uma estratégia que se usa. Com essa proposta que está apresentada pelo governo, vai piorar muito mais ainda, porque esse serviço, passando para terceirizados, como eu disse no princípio, ele, além de custar um pouco mais caro, né? Porque você tem que pagar também profissionais que são os presidentes dessas empresas, que são os gerentes dessas empresas, e no nosso caso é ocupado por um secretário. Então, além de você pagar o secretário de saúde, você tem que pagar o ganho do presidente da OS, do gerente da OS, da secretária do gerente da OS, da estrutura da OS, e além dos profissionais, que esses profissionais normalmente seriam no mesmo número que o serviço público oferece. Então, se eu não preciso pagar gerente, não preciso pagar presidente e secretária, eu tenho recurso para contratar mais pessoal. Então, não pode haver falta de médicos se eu tenho recurso para contratar. Não pode haver falta de remédios lá nas farmácias para distribuir para a população. Então, essa proposta que está sendo apresentada, ela traz todo esse prejuízo. Ela traz ali dentro todo esse prejuízo aos serviços públicos. E, nesse caso, também agora com a PEC vai permitir a dispensa de servidor público. Servidor público que está hoje já trabalhando há algum tempo, acha, essa PEC não vai me atingir. Vai sim, porque está ali previsto
E lei complementar vai estabelecer critérios de avaliação. E a gente já viu aí propostas de senadores dizendo que a avaliação que vai ser feita aí anualmente vai ser pelo chefe imediato. Aí já viu, né? Eu sou santista, graças a Deus, torço para um bom time. Mas o meu chefe é corintiano, é palmeirense, não gosta de mim. Continuo no serviço público? Se eu não fizer o que o meu chefe quer, eu continuo no serviço público? Acho que o fundamental é que ele procure informações sobre o que está dentro desta proposta de mudança na Constituição. Se informe. Ah, eu não acredito no que ele fala, ele é sindicalista. Se informe, vai lá, procure, ouça os dois lados, procure analisar, converse, se informe sobre o que está previsto nesta PEC. Segundo, nós estamos disputando, nós estamos concorrendo com um governo que está fornecendo aos deputados 3 bilhões em emendas, para que eles votem o que o governo deseja. Nós não temos 3 bilhões para disputar, mas nós podemos sim, com o apoio da população, com o apoio de todo cidadão e cidadã brasileira, fazer pressão nos deputados para que eles não votem favoráveis. Porque o ano que vem, eles vão bater aí na sua porta, bater nas suas costas, pedir o seu voto. Nós não temos 3 bilhões, mas nós temos, se tivermos o apoio da população, nós temos aquilo que eles mais querem, que é o voto. Se a gente fizer pressão para que eles não votem, que o momento agora não é para destruir e diminuir o Estado brasileiro. A demanda cresceu muito. Os serviços públicos cresceram muito. Não só na área de saúde. Muita gente, por causa da crise econômica, deixou de pagar o seu convênio médico e foi para o SUS. Muita gente deixou de pagar a escola particular do filho e foi para a escola pública. E agora o governo vem e fala assim, ó, não vai ter mais escola pública gratuita, não vai ter mais o SUS, eu vou acabar com o SUS. Essas foram as palavras do Guedes, eu vou acabar com o SUS. Então, é muito sério isso. Faça pressão no seu deputado, liga para ele, deputado, olha, eu sou cidadão de tal município, sempre votei, ou não, em Vossa Senhoria. Gostaria de pedir que não votasse a favor da PEC 32. Não precisa xingar, não precisa ofender, só diga a ele, eu voto em você e sou contrário a essa PEC. Procure conhecer, é importante isso, se informe mais, e você vai ver o que estão aprontando com a nossa população, e principalmente aquela população mais vulnerável. Vamos dar um basta, vamos dizer, não à reforma administrativa. A nossa intenção é levar, e através desse instrumento que nós acabamos de conversar, levar à população as informações sobre a proposta de emenda constitucional. E de qualquer forma que a gente consiga chamar a atenção da população. Porque a população hoje está preocupada com a doença, os amigos morrendo, os familiares doentes, está preocupada em arrumar emprego, em comprar alimento, se sustentar, e não está preocupada no que está ocorrendo no cenário nacional a nível de mudanças. Muda a Constituição, muda tudo. Então, nós estaremos fazendo no dia 23, das 8 horas da manhã até o meio-dia, um movimento nacional contra a reforma da reforma administrativa em todos os municípios. E nas capitais estaremos fazendo carreatas. Para quê? Para chamar a atenção da população para que ela procure se informar sobre esta proposta que está sendo apresentada. É isso que é fundamental. Participe conosco, se você ouvir ali perto da sua prefeitura, no seu município, o movimento, vai lá, vá conhecer, vá saber do que
que trata esta PEC, para que você não seja surpreendido futuramente. Oswaldo, grande abraço a você, a todos que nos assistem, e vamos continuar na luta. 40 anos de serviço público, gosto do que faço, tenho amor à minha profissão, sou ali para atender, para servir a população, e não aceito que governo, por interesses aí, políticos e por interesses partidários ou de grupos, prejudique aqueles que mais precisam, prejudique a nossa população e principalmente a população mais vulnerável desse país.